Livro Profecias, 8º capítulo, Nostradamus, Malaquias, Astrologia e as Pirâmides, Daniel. Não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. São Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, versículo do 20 ao 21. É a primeira parte. Vejamos agora o que nos dizem alguns profetas mais conhecidos em relação aos nossos tempos. Michel Nostradamus nasceu na Provença, França, em 1503. Dele temos 1 milhar de profecias em 10 centúrias que começaram a ser publicadas em 1555. Muitas delas foram logo se realizando, dando fama ao seu autor. Embora não se use muito a simbologia, como no Apocalipse, o texto muitas vezes permanece obscuro e o sentido velado. Isso porque não só não é bom porque os homens saibam, mas também porque é perigoso dizer-lhes o futuro. Eles querem ter êxito em suas intenções, não toleram oposições de mau augúrio e, acreditando com isso, podem deter o destino. Perseguem e até, se podem, suprimem o profeta que lhes anuncia a sua derrota. Estas famosas centúrias astrológicas começaram a ser escritas em 1547 e chegaram a predizer até o ano de 2001. Interessaram, pois, também aos nossos tempos, se bem que o cálculo dos anos seja feito como uma contagem diferente da nossa. O estabelecimento das datas foi possível em base de cálculos astrológicos de acordo com o zodíaco, medindo as posições dos planetas e as constelações. Ora, sem entrar no emaranhado dos pormenores, estes últimos 50 anos de nosso milênio são anunciados nessa profecia como dramáticas. Guerras, invasões, revoluções internas e perseguições religiosas. Entrariam em ação vários anticristos. Virá uma ideologia horrenda e a Igreja de Roma será perseguida. Na Itália, dominará um chefe vermelho e um falso papa. O verdadeiro fugirá, talvez, o pastor eternauta de Malaquias. A Europa estará à mercê das guerras e da desordem e assistirá ao fim da Inglaterra. Em 1999, haverá a última invasão asiática. O anticristo é uma força e a doutrina ateu-materialista, a ideia anticristã, que na história vai se personificando em vários indivíduos, mas com as mesmas finalidades, tal como no Apocalipse, essa força está contra toda a concepção espiritual que ela quer destruir. Seu método é a desordem. Seu objetivo é desorganizar tudo. Sua verdadeira meta é o caos. São os princípios de Satanás. As forças do mal estão claramente endividadas. Chega-se, assim, vários períodos e episódios ao fim do século. Com esse dramático final terminam as profecias de Nostradamus.
Muito mais antigo que Nostradamus é o monte irlandês Malaquias, nascido em 1994, ficou famoso por ter compilado um Lignum Vitae, em que se acha um elenco de 111 pontífices, desde o Papa Celestino II, 1143, até o último Papa, Pedro II, o romano. Os papas não são definidos por nomes, mas cada um por ter um distinto característico que os individua pelo temperamento, pela posição histórica, pelos feitos mais notáveis. Achamos assim delineados também os mais recentes e os próximos futuros. Pio IX, Crux de Cruci, Leão XIII, Lumen Inconguelo, Pio X, Inquignis Ardens, Benedito XV, religioso, Depopulata, Pio XI, Fides Intrepida, e Pio XII, Pastor Angélicos, o Papa atual. Teremos depois os últimos 6 da cristandade. Primeiro, Pastor Etenalta. Segundo, Flos Forum. Terceiro, de Meditate Lunae. Quarto, de Laboris Solis. Quinto, de Gloria Olivae. Sexto, Petrus Romanus. Pastor Etenalta talvez signifique viagens e providências de longe. Flos Forum pode significar um reflorescimento de homens bons, tal como uma leva de mártires, ou seja, ao invés de vitória do bem, perseguição. De mediante Lunae, mostra-nos a igreja dilacerada por um cisma, um antipapa, como já dizia Nostradamus. Isto é, tempos muito difíceis. De Laboris Solis, trabalho quer dizer esforço, e sol, verdade, ou seja, trabalho forte para fazer triunfar a verdade, esforço de que também nos fala Nostradamus. De Gloria Olivae, a oliveira é um símbolo de paz. Mas será essa calma que precede o furacão ou talvez a realização da conversão dos judeus ao cristianismo, predita por São Paulo? Pretos romanos, o destito completo diz: na última perseguição, a Sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída e o tremendo juízo julgará o povo. O último porte-se seria, pois, Pedro II, o único que traz o nome do primeiro. Faltariam 6 papas para chegar ao final dos tempos. Pode calcular-se, em média, que cada papa governa 9 anos. O tempo pode ser suficiente para contê-los, dado que faltam quase 50 anos para 2000. Apenas cerca de meio século nos separariam de Pedro II e do fim do papado. E aqui também tudo coincide com o Apocalipse.
E estranha coincidência, na Basílica de São Paulo, em Roma, onde se encontram os medalhões de todos os papas até hoje, há espaço vazio para apenas mais 6. E isto coincide com a profecia de Malaquias. De tudo isto valerão-se os inimigos do cristianismo, para prognosticar o fim do papado. Mas isto não quer dizer fim da igreja. Assim como foi, fim do mundo significa apenas nascimento de um mundo diferente. Pode perfeitamente mudar a forma da organização eclesiástica ou desaparecer totalmente, numa civilização mais espiritualizada. Nesse sentido, termina a visão que está no centro do volume, a nova civilização do 3º milênio. E então, não podíamos saber destas coincidências, sem dúvida, que a frase haverá um só rebanho e um só pastor não pode significar um imperialismo religioso sobre um chefe terreno, mas apenas uma fusão de almas sobre Cristo, supremo chefe espiritual. E também, lógico, que numa nova civilização de tipo espiritual, especialmente a religião se espiritualize e possam realizar-se transformações hoje incríveis e impossíveis, ou seja, mudanças radicais daquelas condições atrasadas que, no entanto, são hoje indispensáveis pelo grau ainda involuído da maioria. Também Ana Catarina Ermerich diz que 50 ou 60 anos antes do 2000, Lúcifer seria posto em liberdade durante aquele tempo. Mais ou menos anunciam as mesmas coisas as revelações de La Salette, publicadas em 1870. Mas observemos o que diz o zodíaco. Não é absurda a teoria das correspondências psicossomáticas, seja para os indivíduos, seja para os povos. Não pode excluir-se, a priori, a possibilidade de uma astrologia mundial que defina o horóscopo, não de indivíduos, mas da humanidade, fixando os acontecimentos históricos em relação aos movimentos e posições estelares e planetárias. Não há dúvida de que há harmonias no universo, as quais recoam umas nas outras, em ritmos de ondas e retornos, que são o pulsar harmônico do pensamento da lei. Tudo o que existe faz parte de um grande organismo em que reina a ordem, e cada parte, como no corpo humano, está em seu lugar, em sua função determinada. Ora, o zodíaco anuncia-nos para as proximidades de 2000, o fim da época colocada sob o signo de Peixes e o ingresso no Aquário. Já vivemos sobre a influência de sua aproximação. Cada signo do zodíaco é geralmente terminado com o caos, do qual surge novo tipo de vida que parece renovar-se. Quem pode dizer se as subterrâneas maturações biológicas não requererão produzir hoje um ser mais evoluído e que o ser atual seja apenas o último produto de uma era em decadência? Isto é menos absurdo hoje do que eram há 100 anos o avião
o rádio e a televisão. Quem sabe se nas leis da vida já tudo isto não esteja escrito e que no mistério de seus inexoráveis recursos já não esteja germinando em segredo uma nova sensibilização psicoespiritual pela qual deverão mudar todas as nossas formas de vida individual e social. A história tem suas curvas, e como eu excluí a priori que esta não seja uma delas, e se justamente o nascimento de um novo tipo biológico assim fosse necessário para que pudesse realizar na Terra o esperado reino de Deus, como proibir a vida que isto aconteça. Não é lógico que num organismo universal a vida trabalhe harmonicamente do plano físico ao psíquico, como nas forças espirituais das religiões. O fim deste século está dominado por um conflito astrológico entre dois planetas, Saturno, conservador e tradicionalista, e Urano, inovador e revolucionário. Conflito, pois, entre tendências negativas, destruidoras, materialistas, e tendências positivas, construtoras, espirituais. Violência de um lado, bondade do outro. O fim do nosso signo do Peixes é muito atingido por contrastes e muito atribulado, mas o futuro, sobre o próximo signo do Aquário, apresenta-se com características benignas, opostos ao precedente. O momento é grave e está saturado de grandes forças em conflitos. É perigoso ou até mesmo doloroso, mas rico de imensos recursos e possibilidades futuras. Esta hora não é de paz, mas de tempestade. Da mesma forma que é também a hora dos grandes homens, dos grandes rasgos e esforços das grandes criações. Durche, estu em por, que quer dizer elevar-se através da tempestade, dizia Beethoven, e verdadeiramente a ruína de uma época, o fim de um mundo, para dele fazer outro melhor, o fim de um tempo para recomeçar um novo tempo. Este é o século em que se estabelecerá o reino de Deus na terra, escreveu Bauá Ulala, o profeta filho do Irã, 1817 a 1892. Teremos 50 anos de lutas e de esforços, e em 2000 surgirá a aurora da nova civilização do espírito para o terceiro milênio. Ouçamos agora os estudiosos das pirâmides. A esfinge, maior que se conhecem, com 60 metros de altura, surge na planície de El Giza, no Baixo Egito, entre as pirâmides de Quéops e de Khafre, como que para guardar um grande segredo. São 3 as pirâmides, a de Quéops, a de Khafre e a de Miquerino. A primeira, a maior, pode definir-se como um livro de pedra que está escrita a história da humanidade. Parece, com efeito, com aquela pirâmide não foi apenas túmulo de um rei, mas que por meio dela os antigos egípcios quiseram revelar aos porvindouros o futuro, transmitindo-nos numa linguagem de pedra e com medidas simbólicas correspondente a futuras datas históricas,
uma mensagem que se refere a nós nos tempos atuais. Interessa-nos, pois, procurar compreender essa mensagem, pela qual os sacerdotes e astrólogos que dirigiram a construção quiseram imprimir na pedra uma expressão geométrica do determinismo histórico da lei. Os egiptólogos acreditam ter sido construída essa pirâmide de 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. A última data da mensagem escrita é o ano 2001. Então, pois, previsto desde bem remota os acontecimentos odiendos e os precedentes. Os egípcios eram bastante sábios para abarcar com um olhar 5.000 anos de história e prever a tanta distância de tempo? Parece que sim. Conheciam eles tantas leis e lados ocultos da vida que escapam à nossa ciência positiva, e também eram cientistas no sentido moderno. Essa pirâmide está situada com a máxima aproximação possível do ponto central da massa global terrestre. Revela e exalta a distância mínima do Sol à Terra e o diâmetro polar do nosso planeta. Sua orientação norte-sul é exata. É o primeiro meridiano mais perfeito que o de Paris ou de Greenwich, porque atravessa o máximo de continentes e o mínimo de mares e separa em duas partes iguais a terra habitada do globo. A pirâmide exprime o ano sideral, o valor exato de PI, 3,1416. O valor do nosso metro linear, as posições e os ciclos das estrelas, etc. Não é, portanto, absurdo que quem conhecia então tudo isto pudesse saber também o desenrolar-se dos ciclos históricos. Das pirâmides resulta que seus construtores conheciam também os períodos das civilizações egípcias, hebraica e cristã. A pirâmide de Quéops tem 137 metros de altura. Tinha um revestimento calcário claro que a fazia resplandecer ao sol. Foram necessários 10 anos para construir os alicerces e 20 para levantar a pirâmide. Trabalharam nela 100.000 homens, renovados de 3 em 3 meses. Calcula-se que para construí-la foram empregados mais de 2,5 milhões de metros cúbicos de calcário, com o peso total de 6,5 milhões de toneladas. Esta pirâmide não tem ponta. Na Bíblia, há muitas referências à ponta da pirâmide, a pedra angular, como símbolo do Messias. Ele teria vindo, teria lançado sua mensagem moral, mas os homens não a teriam ouvido. Assim, os construtores não puseram ponta na pirâmide de Quéops. As outras têm ponta. A mesma mensagem desta pirâmide fica mais compreensível se comparada com o Livro dos Mortos. Com efeito, aquela mensagem foram os maiores documentos que nos transmitiu a antiguidade egípcia. Há neles uma fundamental identidade de conceitos. E agora, penetremos na pirâmide em sua estrutura interior de camadas e corredores para ler a mensagem geométrico-astronômica dirigida aos povos futuros. Já o conjunto externo nolo anuncia na forma de monumento.
há uma lei quaternária que dirige o mundo. Toda a vida, a cada fenômeno, pode dizer-se, obedece a um ciclo de 4 fases: nascimento, desenvolvimento, madureza e fim. Tudo o que acontece deve ter o momento da gênese, da subida, da plenitude e, por fim, do esgotamento e morte. Isto ocorre no desenrolar-se de uma tempestade meteorológica, como de uma civilização, de uma jornada, entre parênteses, manhã, meio-dia, entardecer e noite, fecha parênteses. E como nas 4 estações do ano, nos 4 períodos da vida humana, entre parênteses, infância, juventude, madureza e velhice, fecha parêntese, também a evolução do nosso planeta foi dividida pelos geólogos em 4 épocas, da primária à quaternária. Essa lei geral está expressa no quadrado de base sobre o qual se eleva a pirâmide em suas 4 faces. Mas cada uma delas é um triângulo, ou seja, 3, que é o número perfeito. Assim, os 4 tempos da vida material completam-se com os 3 momentos do Espírito, entre parênteses, Trindade, e o todo se une no vértice que exprime Deus, a mente dirigente do universo, e o conjunto 4 e 3 formam 7, número mítico. Também ele parece exprimir o ritmo de outra lei. São 7 os dias da semana, as notas musicais, as cores do arco-íris, as virtudes, os pecados, os selos, os anjos com as trombetas, as taças da ira divina no Apocalipse e etc.